Graça e paz de Jesus, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para catecúmenos. Eu sou o pastor Marcelo, desde já eu rogo as ricas bênçãos de Deus sobre sua vida e sua família. Essa é a nossa aula de número 9, que tem como tema o batismo cristão. Vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Muito bem, então, esse é o nosso curso para catecúmenos, o que você precisa saber antes da sua profissão de fé e do seu batismo. E a nossa aula hoje, a aula de número 9, o batismo cristão. Lembrando que nós teremos duas aulas muito parecidas. Essa primeira, de forma geral, trabalha esse tema de forma geral, e a segunda aula, de forma um pouco mais específica, dentro daquilo que nós cremos enquanto igreja reformada, enquanto igreja presbiteriana. O nosso texto base, então, para essa aula está em João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Eu vou projetar aqui o texto, mas sugiro que vocês acompanhem comigo nas suas Bíblias, aí na sua casa. João, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 28, que diz o seguinte. Este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: Então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: Eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Muito bem, então esse texto é um texto muito importante, muito rico, porque nos fala a respeito do início do ministério de Jesus, que, é claro, é antecedido pelo ministério de João Batista. O local onde ele estava batizando também é muito significativo para a história da redenção, porque foi através do Jordão que o povo entrou na Terra Prometida. Ou seja, João estava chamando eles para um recomeço, para um começar novamente. E isso ele estava fazendo porque estava, e ele veio, como aquele que iria preparar o caminho para Jesus, o caminho da nova dispensação. Lembrando que nessa nova dispensação já não é mais a circuncisão que é o selo da fé, mas sim o batismo. Então o nosso estudo hoje aí tem como esse tema o batismo cristão. E aí nós vamos, como forma de introdução, lembrar que a igreja ela é a organização instituída por Deus para arrebanhar o seu povo. E o batismo nós queremos ser a porta de entrada para a igreja. A Confissão de Fé de Westminster ela vai definir o batismo da seguinte maneira: o batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo, da regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. No batismo, então, o crente faz um juramento de fidelidade a Cristo até a morte. Então veja bem que nós estamos falando de um símbolo que é muito rico, um símbolo visível de uma graça que é invisível, a graça da regeneração. É claro que essa graça se mostra também visível através da forma como nós vivemos. Por isso que a última parte vai dizer que o crente, no batismo, o crente faz o juramento de fidelidade a Cristo até a morte.
Em nossa segunda aula nós vamos falar que uma vez que o crente recebe essa regeneração através do Espírito Santo, naturalmente ele vai também trazer os seus filhos, ele quer que os seus filhos sejam portadores também desse selo, né, dessa marca da fé que eles têm. Então, enquanto sacramento, precisamos saber que essa palavra sacramento ela não está na Bíblia, assim como nós temos outras palavras que não estão na Bíblia, mas que têm ali o seu conceito. Ela foi usada, então, em relação à ceia do Senhor e ao batismo a primeira vez por Tertuliano, um dos pais da igreja. Mas isso, então, o fato de ela não estar na Bíblia não significa que ela seja imprópria para designar as ordenanças que são exigidas e deixadas ali por Jesus. Sacramento, então, era o nome dado ao juramento que os soldados faziam de fidelidade ao imperador até a morte, né? E é nesse sentido que nós usamos esse termo, como um juramento, né? Como uma declaração, né? Que as pessoas fazem ao serem batizadas ou trazerem os seus filhos para serem batizadas. Esse termo, ele, como tantos outros que nós temos na teologia, ele deriva do latim sacramento, que era, né, que se refere ali a um voto de lealdade e que foi empregado na igreja de fala latina para traduzir o termo grego mysterium, que o mundo de fala grega utilizava para se referir normalmente à Eucaristia, ao batismo e a alguns outros ritos da igreja antiga. Nós temos aqui Santo Agostinho, né, que viveu ali entre 354 a 430, e ele vai definir um sacramento como uma forma visível de uma graça invisível. Então, assim como a ceia do Senhor, o batismo também é isso. É algo visível que simboliza, né, algo invisível, né, mas que é tão real quanto aquilo que é visível. Um sinal externo e visível de uma graça interna e espiritual. Esse é o sentido que nós utilizamos ali a respeito do batismo. Então, para a gente definir essa doutrina, quem deve ser batizado? Todo o que crê no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. No caso, os pais crentes, eles têm o privilégio de trazer seus filhos ao batismo como herdeiros da promessa de Deus. Nós cremos na doutrina da aliança, né, do pacto, e como, né, Abraão levou o seu filho, né, circuncidou o seu filho, nós também trazemos os nossos filhos para serem batizados. Na antiga aliança, a circuncisão era o sinal do pacto que Deus fez com Abraão. E como ele tinha fé, ele trazia então seu filho para ser circuncidados. Hoje, nós trazemos os nossos filhos para serem batizados. E como deve ser o modo do batismo? O batismo ele é um sinal externo de uma graça interna. E o batismo com água simboliza o batismo com o Espírito Santo que ocorre no momento da regeneração. Então, o elemento do batismo é a água, simbolizando, né, o Espírito Santo. Qual que é o significado, então, do batismo? Jesus ele instituiu 2 sacramentos, o batismo e a Santa Ceia. Portanto, quando nós falamos em sacramento, nós estamos nos referindo a uma ordenança que é sagrada, instituída por Jesus e os seus discípulos. O texto de Mateus 28 e Marcos 16 trazem essa ordenança para batizar, né, e essa ordenança feita por Jesus. A gente não vai ler todos os textos aqui, mas eu deixo a sugestão aqui desses textos para você acompanhar na sua casa, senão a aula vai ficar um pouco mais extensa. Eu sugiro que você acompanhe, né, essa aula. Lembrando que a nossa aula ela está fundamentada no livro do Reverendo Adão Carlos Nascimento, né? Então esse material aqui, eu vou deixar o link na descrição para você também, se quiser adquirir o livro. O batismo, então, no nosso entendimento, enquanto igreja reformada, enquanto teologia da aliança, ele corresponde à circuncisão que era praticada lá na antiga aliança. E a circuncisão ela foi instituída como sinal e selo do pacto estabelecido com Abraão, lá em Gênesis capítulo 17, versículo 14. Vou colocar esse texto aqui, que é um texto muito importante para a gente fundamentar o que nós estamos falando. Gênesis capítulo 17, versículos 9 a 14.
que diz o seguinte: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança será na vossa carne, será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, dentro do povo de Deus, seja a pessoa que era da linhagem, ou aquele que era comprado, que havia aquela questão ali da escravidão, né? Ele deveria ser circuncidado. Não poderia permanecer entre o povo de Deus sem esse sinal da aliança, né? Esse sinal de que ele pertencia ao povo de Deus. Um outro texto importante está lá em Romanos, capítulo 4. Romanos, capítulo 4, Romanos 4, versículos 11 a 13, onde Paulo vai dizer o seguinte: e recebeu, também se referindo a Abraão, e recebeu o sinal da circuncisão como o selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhe fosse imputada a justiça e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também que andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Então, alguns textos aqui importantes, só para a gente compreender onde nós fundamentamos essa questão do batismo. Então, o batismo ele é um sinal e selo da nova aliança estabelecido por Jesus Cristo. O batismo, por ser um sacramento da nova aliança, ele é ainda mais rico de significado do que a circuncisão, que era, por exemplo, limitada aos homens, né? Podemos dizer, então, que o batismo, a respeito do batismo, ele, em primeiro lugar, sela a nossa aliança com Cristo. Paulo traça um paralelo entre Adão e Cristo, e ele mostra que quando nós nascemos, nos identificamos com Adão, como todos os seres humanos, e em virtude da queda de nossos primeiros pais, nascemos então pecadores. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos identificamos com Ele. Então a Bíblia afirma que nós somos crucificados, morremos, ressuscitamos, juntamente com Cristo. Então hoje nós nos identificamos com Jesus Cristo. É por isso que nós trazemos inclusive os nossos filhos, porque nós queremos também que eles se identifiquem com Cristo também. Mas o batismo também sela a nossa participação nas bênçãos do pacto da graça. Então, antes da fundação do mundo, o Pai e o Filho estabeleceram um pacto da redenção. Nesse pacto, o Filho se colocou no lugar do pecador, no nosso lugar, e incumbiu-se de fazer a expiação pelo pecado, suportando o castigo necessário e de satisfazer também as exigências da lei em lugar de todo o seu povo. Baseado então nesse pacto, Deus estabeleceu com o homem o pacto da graça. E o batismo significa e sela essa promessa, esse pacto. Mas ele também sela a promessa de pertencimento ao Senhor. Na cerimônia de recepção de membros, o celebrante, então, no caso o pastor, ele costuma dizer às pessoas que estão professando a sua fé que a profissão de fé e as solenes promessas que acabais de fazer diante de Deus e dessa igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vós e Deus, na qual Deus promete ser o nosso único Deus e as pessoas, no caso, prometem pertencer-lhe. No batismo que vai ser ministrado, Deus vos dá a garantia desta santa aliança. Então ele sela a promessa de que nós pertencemos ao Senhor. Sobre a administração do batismo, devemos saber que existem 3 formas de se ministrar o batismo. Existe a aspersão, a imersão e a efusão.
O batismo ele é administrado somente por um pastor ordenado ao sagrado ministério, né? Isso porque a igreja, né, deu esse procedimento. Se você pega ali o livro de Atos Apóstolos, temos os exemplos de que os apóstolos ou os evangelistas, então era alguém ordenado que administrava esse sacramento, a não ser o caso de Ananias, que é uma exceção, né, exclusiva ali, que foi ordenado pelo próprio Deus para batizar Saulo, né, que se tornaria então ali o apóstolo Paulo. As igrejas reformadas, elas praticam o batismo por aspersão, mas aceitam e consideram a imersão ou efusão também como modo válido de administração do batismo. Então, o batismo sendo com água, ele pode ser por aspersão, imersão ou efusão. Aspersão, quando a gente molha a mão e coloca ali na cabeça da pessoa, né, a cabeça da criança, a ideia de aspergir, né? Efusão, quando derrama água sobre a cabeça da pessoa, da criança, do adulto, seja quem for batizado. E imersão, quando você mergulha a pessoa, né, o corpo inteiro, né? Então são essas as três formas do batismo. Nós reconhecemos e acolhemos aqueles irmãos que foram batizados por imersão em igrejas reconhecidas como verdadeiramente evangélicas, sem necessidade de rebatizá-las, né? Enquanto igrejas reformadas, igrejas presbiterianas, nós, quando recebemos pessoas que foram batizadas em uma igreja evangélica de outra confissão, desde que sejam verdadeiramente evangélicas, cristãs, nós recebemos, não rebatizamos. Nós apenas rebatizamos as pessoas que vêm do catolicismo, né? Mas isso é um tema para outro momento, né, para a gente falar. Então, com o propósito de esclarecer a nossa posição, nós apresentamos os seguintes argumentos. Jesus Cristo, ao instruir o sacramento do batismo, não determinou qual a forma ou modo de administrá-lo, né? Ele simplesmente mandou batizar. Ele não falou se era com muita ou com pouca água. Jesus não ordena, então, a forma com pouca ou muita água, porém ele ordena a fórmula. Qual é a fórmula? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a fórmula. Se é com muita ou com pouca água, não importa, né? O batismo com água, ele não tem nenhum valor espiritual se não vier acompanhado da regeneração do coração efetuada pelo Espírito Santo. Então, o batismo não é garantia nem meio de salvação. João, por exemplo, fala que alguns que abandonaram a igreja, fala de alguns, né, que abandonaram a igreja, dizendo que eles não eram dos nossos, né? Isso significa que o batismo não salva, né? A pessoa pode ser batizada quando criança, quando adulto, mas pode ser que ela se desvie, que ela se afaste, porque o batismo não é a garantia da salvação, né? No Antigo Testamento, por que nós batizamos dessa forma, né, por aspersão? Toda forma de purificação era realizada por aspersão. Temos aqui inúmeros textos, como Levíticos, Números, né, onde as formas de purificação eram feitas por aspersão. A gente tem, por exemplo, no Novo Testamento, a ideia onde quando Jesus vai transformar água em vinho, você tem o texto ali de João, capítulo 2, haviam ali 6 talhas de pedras, né, onde eles colocavam águas para purificação, os rituais de purificação. Como que eram esses rituais? Era derramado água sobre as mãos, sobre a pessoa ali no caso, né? Então a ideia do batismo que nós adotamos é nesse sentido, né, esse ritual de purificação. Todas essas purificações, então, por aspersão, são chamadas de batismo no Novo Testamento. A palavra grega, né, a palavra batismo foi usada nos clássicos gregos como significado de mergulhar, afundar ou imergir, mas no grego bíblico, que é chamado de grego koiné, né, ela também é usada como lavar, né, banhar, limpar mediante lavar ou aspergir. Temos os textos de Marcos 7, Hebreus 6. Paulo afirma também que todos os judeus foram batizados pela nuvem e pelo mar, sem que houvesse imersão. Ou seja, ele está falando de questões simbólicas. Passar pelo mar a pé enxuto, né, caminhar debaixo da nuvem, significava ali, né, Paulo traz essa ideia de um batizar também, né? Então, a gente não pode ficar preso ao símbolo, né,
e não aquilo que o símbolo remete. É importante a gente pensar naquilo que o símbolo remete. Então nós temos fundamento para o batismo com aspersão, lembrando que essa palavra tem esse sentido de a palavra batismo tem esse sentido de purificar, lavar, aspergir, e não somente afundar, mergulhar. O batismo cristão então foi instituído seguindo o modo do batismo dos judeus, ou seja, por aspersão. Muitos dizem então que João Batista batizava por imersão, mas não há evidências. A dúvida que se levanta é: se na lei todas as cerimônias de purificação eram feitas por aspersão, por que João Batista mudaria sua forma de batizar? Fica aqui a dúvida. Então, algumas pessoas gostam de dizer: a gente batiza por imersão, esse é o jeito certo, porque João Batista batizava assim. Em primeiro lugar, a gente precisa saber que todas as formas na lei de cerimônias de purificação eram feitas por aspersão. Você aspergia a água. Por que João Batista mudaria? Em segundo lugar, isso aqui é importante também, o batismo de João Batista ele não é o batismo cristão. O batismo cristão é praticado depois da morte e ressurreição de Jesus. E aí você tem o livro de Atos dos Apóstolos que vai falar sobre o batismo. Então, o batismo de João Batista ele não é necessariamente um batismo cristão. E se o fosse, será que João Batista mudaria a forma como era feita os rituais de purificação do Antigo Testamento? É bem provável que não. O batismo por aspersão não restringe a participação das pessoas acamadas ou deficientes. Um outro argumento importante, em casos como uma pessoa no hospital, como será feito um batismo por imersão? E a logística que deve ser para colocar um deficiente dentro de uma piscina. Então, algumas pessoas, eu penso que às vezes elas acabam restringindo ou fechando a porta do reino dos céus para aqueles que às vezes têm uma certa dificuldade de mobilidade. Por conta disso, podemos afirmar que o batismo por aspersão facilita a ministração nesses casos, mesmo porque o sacramento não está ligado à quantia, a quantidade de água, a forma ministrada, mas sim se ele é ministrado em nome da Trindade, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se é com muita ou com pouca água, isso é uma questão circunstancial. Nós não nos prendemos a essa questão. Os exemplos bíblicos do Novo Testamento reforçam a tese da aspersão também. Por exemplo, no contexto da igreja primitiva, a pessoa era batizada no lugar onde ela se convertia. Temos alguns exemplos. O batismo de quase 3.000 pessoas em Jerusalém após o sermão de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 41. Não havia rio, tanque ou piscina para batizar tanta gente por imersão. Será que eles iam todos lá para o Rio Jordão? É provável que não. O batismo do etíope eunuco por Filipe no deserto, Atos capítulo 8, versículo 36 em diante, ambos desceram a água, mas isso não significa imersão. Essa expressão só aparece mais uma vez na Bíblia em Juízes, e a ideia também não é imersão. O batismo de Paulo, Atos 9, 18, deixa eu colocar esse texto aqui, que esse texto é importante. Atos 9, aliás, todos os textos são importantes, a gente não consegue projetar todos porque a aula ficaria um pouco mais extensa. Atos 9, versículo 18. Atos 9, versículo 18, que diz o seguinte: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Então, onde ele estava ali, foi batizado. A ideia é que isso teria que sido algo um pouco mais fácil do que procurar um tanque, uma piscina, um rio ou coisas assim. Nós temos também depois ali o batismo de Cornélio e toda a sua casa em Cesareia, o batismo de Lídia e sua casa em Filipos, o batismo do carcereiro e toda a sua casa, toda a sua família ali na casa dele. Esse texto também é importante, Atos 16, 33. Atos 16, Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 33. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Onde eles foram batizados? Onde eles estavam, na casa do carcereiro.
E como que foi isso? Será que tinha uma piscina lá? Será que tinha um tanque? Enfim, né? Nós preferimos entender, e me parece, né, a forma mais correta, de que isso poderia ter sido por aspersão, não necessariamente por imersão, ainda que a gente não proíba, né, o batismo por imersão, né? Então, só para a gente concluir aqui, a pessoa que recebeu Jesus como Salvador e Senhor está salva, quer tenha sido batizada ou não. Isso é importante frisar, quer tenha sido batizada ou não, porque quem salva é Jesus e não é o batismo. Então, quando você limita a batismo tem que ser por imersão, você está dizendo que quem salva é o batismo e não Jesus, né? Quem salva é o rito, o símbolo, né, o lugar e não Jesus. Mas quem recebe Jesus deve, né, claro, receber também o batismo. Devemos buscar o batismo para nos identificar publicamente com o corpo de Cristo. Então, o fato de que quem salva é Jesus não nos impede de ser batizado, pelo contrário, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, né, o segundo passo é o que? É o batismo. Porque no batismo nós nos identificamos, né? Isso aqui é bem importante. O batismo, ele é a maneira de nos identificar com o povo de Deus. Então, se eu sou um convertido, eu quero me identificar com um povo que também é convertido, o corpo de Cristo. Por que Jesus se batizou? Ele não tinha pecados, né, mas ele se identificou com aqueles que ele havia de salvar. Né? Então, por que também, adiantando aqui a próxima aula, por que nós trazemos os nossos filhos para serem batizados? Né? Para que nossos filhos possam se identificar com o povo de Deus também, através desse sinal, desse selo. Né? Então, são algumas questões para a gente pontuar aqui, né, a respeito dessa questão do batismo. Né? O porquê nós batizamos por imersão, por aspersão, né? O sentido, o significado do batismo, né? Sintetizando essa questão de que o batismo não salva, né? Quem salva é Jesus. Então, essa é a nossa aula sobre o batismo. Na próxima aula nós vamos falar sobre o batismo de criança. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários a sua dúvida, né? E posteriormente eu irei assim responder. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço e até a próxima aula.